Oi, meu nome é Felipe e vou fazer um vídeo rápido aqui sobre uma fantasia chamada democracia. Primeiro eu vou dizer por que democracia não é bom e segundo eu vou dizer por que democracia não existe no Brasil. Por que democracia não é bom, não é correto, não é justo? Vamos supor que exista um avião com 150 passageiros a bordo e de repente, em pleno voo, os dois pilotos, o piloto e o copiloto, morram de uma vez. E das aeromoças, nenhuma é capaz de assumir a aeronave e tomar as providências necessárias para pousar o avião, já que o aeroporto estaria perto e o avião estaria ficando sem combustível. Só que dentre os 150 passageiros existe um que é piloto de avião, um piloto muito bom, um piloto experiente, poderia fazer muito bem o que fosse necessário. Aí, nesse momento, começa uma votação. 149 pessoas dizem que a torre é capaz de pousar o avião sozinha. Ela envia mensagens para o sistema do avião, o sistema identifica isso e faz o pouso totalmente eletrônico sem precisar de intervenção humana. Mas o piloto discorda dos outros 149 passageiros e diz: não, eu sou piloto, eu deveria assumir o comando do avião e fazer isso, apertar esse botão, puxar aquela alavanca, fazer uma série de coisas e pousar gradativamente o avião de modo seguro. É a única forma. Aí um grupo de pessoas lá, armadas, um grupo de 20 pessoas, impõe que a vontade do piloto aconteça naquela situação. Ou seja, no meio daquela democracia estúpida, 20 pessoas armadas, preparadas fisicamente para combate, impõem que a vontade do piloto aconteça. Nesse momento aconteceu uma espécie de ditadura ali. A opinião da maioria, a vontade democrática foi derrubada e o piloto assumiu o comando da aeronave. Então se instalou uma ditadura. Foi ruim? Isso. Se a opinião da maioria prevalecesse, todo mundo morreria. Não vou nem entrar nesse mérito. A escravidão foi algo democrático que estava na lei, o apartheid, o holocausto, a crucificação de Cristo, etc. Não vou nem entrar nesse mérito. Então, a democracia não necessariamente é uma coisa boa, muito pelo contrário, na imensa maioria das vezes é péssima. A opinião das massas é péssima. Se a gente dependesse das massas para fazer iPhones, televisores, relógios, um pregador de roupa que seja, a gente estaria ainda na idade das pedras. E agora eu vou dizer por que não existe democracia no Brasil. Já falei sobre isso em outros vídeos, mas, por exemplo, existem uma série de coisas no Brasil, uma série de medidas que a imensa maioria das pessoas gostariam que acontecesse, mas não acontece por vontade supostamente democrática. Anulação, extinção de idade penal é uma delas. Mas não vou nem entrar nesse mérito aí, porque isso é óbvio, eu já falei disso. Mas aí eu quero colocar uma coisa: o sistema ele é desenhado para que a chamada democracia representativa, que é a coisa mais abjeta talvez que eu já ouvi falar nesse meio, porque ela é uma dupla falsidade. Essa tal de democracia representativa ela não existe, e é fácil explicar por quê. O sistema político de poder ele é totalmente desenhado para que a vontade do povo não prevaleça. E ele é totalmente desenhado para que essa suposta democracia, a vontade da maioria, também não prevaleça de maneira nenhuma. Por quê? O tempo de duração dos mandatos já é um exemplo disso. Os mandatos são de 4 anos. As medidas que os políticos se ocupam são as mais variadas, o que torna uma pessoa praticamente incapacitada de identificar e de entender cada coisa que o político está fazendo em cada área diferente. São muitas áreas, são muitos políticos, não tem como você acompanhar tudo isso. Existem 2 casas legislativas, a Câmara e o Senado. O Senado são mandatos de 8 anos. Então, se a pessoa faz uma besteira aqui, entendeu? Você tem que ficar guardando essa besteira para não votar nessa pessoa de novo depois de 8 anos. E muitas vezes a pessoa erra em uma coisa, mas acerta em outras. Então é totalmente impossível. Existe um judiciário vitalício
que define tudo, que derruba o que ele quiser. Então, por mais que a vontade popular se coloque e imponha, até mesmo por uma situação totalmente anômala, imponha pelas urnas que algo aconteça e mude alguma coisa, vem o judiciário vitalício e derruba tudo isso. Existem inúmeros exemplos disso. Aí existe a figura do presidente da República. Essa figura você poderia até trocar se o presidente agir de uma maneira muito estúpida, mas as outras opções também são absurdas. Então acaba que não muda nada. Então é completamente impossível esse tipo de democracia indireta ou representativa refletir os anseios da sociedade. Isso não existe, isso é impossível. O sistema é totalmente construído para que isso não aconteça. O voto não significa praticamente nada. Inclusive a máquina de propaganda. Os políticos são eleitos com o próprio dinheiro público, dinheiro pesado, um montante gigantesco, que torna praticamente impossível que ele não se perpetue. Entendeu? Então, o povo é inclusive impedido de identificar a sinceridade em algumas pessoas e tentar colocá-las lá. O número de deputados também é um impeditivo, o quórum, os regimentos, tudo isso são impeditivos para que exista algum tipo de representatividade e de democracia indireta, que é uma das maiores farsas. Que ainda tem a mídia agindo também pesadamente contra. Então, é impossível. Então, quanto mais as pessoas falarem a verdade acerca disso, de uma forma rasgada, direta, melhor. Quem sabe alguma coisa fique menos pior no passar do tempo aí.